Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adson Marinho, aluno do 4º ano de Informática, e é muito bom estar com vocês no episódio 1 da nossa audiosérie Escrevendo Juntos. Nesta audiosérie, vamos mostrar o passo a passo para a produção de um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. Neste primeiro episódio, vamos fazer uma breve contextualização acerca dessa discussão. O trabalho infantil é um problema que continua afetando muitas crianças no Brasil. Os números são alarmantes, mesmo com os avanços nas políticas públicas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2019, cerca de 1,9 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam envolvidos em alguma forma de trabalho no país. Notícias recentes têm revelado casos chocantes de trabalho infantil em diversos setores, como agricultura, construção civil, comércio informal e até mesmo nas grandes cidades. Crianças são exploradas e privadas de seus direitos básicos, e isso destaca a urgência de combater essa realidade para garantir um desenvolvimento saudável e completo para as crianças brasileiras. As causas do trabalho infantil são complexas e multifacetadas, envolvendo pobreza, falta de acesso à educação de qualidade, desigualdade social e falta de fiscalização adequada. As consequências são sérias e de longo prazo, privando as crianças da infância, expondo-as a condições perigosas e prejudicando seu desenvolvimento físico e emocional, bem como suas oportunidades de um futuro melhor. No Brasil, leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 13.545 de 2017 proíbem o trabalho infantil em condições prejudiciais à saúde e bem-estar das crianças. No entanto, é essencial que a sociedade, o governo e as organizações trabalhem em conjunto para garantir a aplicação eficaz dessas leis e também promover a conscientização sobre os impactos negativos do trabalho infantil. É fundamental discutir amplamente esse assunto e agir de maneira dinâmica e colaborativa para erradicar o trabalho infantil e proporcionar um futuro melhor e mais brilhante para todas as crianças do Brasil. Juntos, podemos fazer a diferença e proteger os direitos fundamentais das crianças. E aí, gostou do nosso conteúdo? Espero que sim. Então, fique conosco, pois a nossa audiosérie Escrevendo Juntos tem mais episódios e eu aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta com o episódio 2 da nossa audiosérie Escrevendo Juntos. Neste episódio, vamos discutir a construção da introdução para o nosso texto dissertativo argumentativo sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. A introdução é uma parte fundamental do texto, pois é nela que iremos capturar a atenção do leitor e apresentar o assunto de forma envolvente. Vamos explorar diferentes estratégias e exemplos de como utilizá-las para despertar empatia e interesse no leitor. Para iniciar nossa introdução, optamos por utilizar a estratégia de apresentação de dados estatísticos impactantes. Reconhecemos que números podem ser uma maneira poderosa de chamar a atenção do leitor e contextualizar a gravidade do problema. Portanto, escolhemos começar com a informação de que aproximadamente 1,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil, com base na pesquisa realizada pelo PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em seguida, destacamos a preocupação gerada por esses números e a necessidade de abordar a questão do trabalho infantil no país. Essa estratégia visa estabelecer a relevância do tema desde o início e despertar o interesse do leitor para a discussão que seguirá no restante do texto. Além disso, mencionamos que esse aumento vertiginoso do trabalho infantil na contemporaneidade representa uma complexa problemática, o que cria um gancho para a exploração mais aprofundada desse tema ao longo do texto. Ao seguir essa estratégia, buscamos fornecer uma introdução impactante que informa o leitor sobre a dimensão do problema, destacando sua importância e urgência. Isso serve como um convite para que o leitor continue a leitura em busca de argumentos e soluções para a questão do trabalho infantil no Brasil. Bom, eu espero que tenham gostado das estratégias apresentadas para a construção da introdução do nosso texto dissertativo argumentativo sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. E lembre-se de que uma introdução bem feita é fundamental para engajar o leitor e direcioná-lo ao assunto central do texto.
Continuem acompanhando a nossa audiosérie Escrevendo Juntos, pois ainda temos muito conteúdo interessante pela frente. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao episódio 3 da nossa audiosérie Escrevendo Juntos. Eu sou Carlos Antônio e hoje vamos dar continuidade à construção do nosso texto dissertativo argumentativo sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. No episódio anterior, discutimos a importância da introdução. Agora, porém, vamos nos aprofundar na construção do primeiro argumento, que é essencial para sustentar nossa posição e convencer o leitor. Vamos explorar estudos, pesquisas e fatores socioeconômicos e culturais relacionados ao trabalho infantil. Bom, ao desenvolver nosso primeiro argumento sobre o trabalho infantil, é fundamental construir uma base sólida para a nossa argumentação. Optamos por utilizar dados estatísticos e informações concretas para respaldar nossas afirmações. Assim, nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento se baseia em evidências que destacam a realidade e os impactos do trabalho infantil. Nesse sentido, começamos ressaltando que 66,1% das crianças envolvidas em trabalho precoce no Brasil são pretas ou pardas. Essa estatística é preocupante, pois revela uma correlação entre o trabalho infantil e a marginalização de grupos étnicos, consolidando o racismo estrutural em nossa sociedade. Além disso, abordamos a influência das condições financeiras desfavoráveis das famílias no trabalho infantil. Muitas vezes, crianças são obrigadas a trabalhar para ajudar suas famílias a conquistar uma vida minimamente digna. Isso destaca a importância de políticas públicas que promovam a inclusão social e econômica dessas famílias, visando reduzir a dependência do trabalho infantil. Dessa forma, nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento se baseia em dados concretos e estatísticas para sustentar a nossa argumentação, destacando a relação entre as condições socioeconômicas e o trabalho infantil no Brasil. Então, espero que esse episódio tenha ajudado de verdade você a compreender a importância da construção do primeiro argumento em nosso texto sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. Lembre-se, basear-se em estudos, pesquisas e fatores socioeconômicos e culturais, eles embasam a sua argumentação, eles sustentam a sua tese. Então, no próximo episódio, continuaremos a desenvolver os demais argumentos. Não perca, até lá, valeu! Fala, galera, Carlos aqui e é um prazer tê-los de volta no nosso episódio 4. Da audiosérie Escrevendo Juntos. No episódio anterior, discutimos a construção do primeiro argumento em nosso texto dissertativo argumentativo. Hoje, vamos avançar para o segundo argumento, que complementará e aprofundará ainda mais a nossa discussão. Vamos explorar a vulnerabilidade das crianças em situação de trabalho infantil e os riscos aos quais estão expostas e impactos negativos na sua saúde e educação. Bom, no segundo argumento, é importante abordar a vulnerabilidade das crianças que são submetidas ao trabalho infantil. Essas crianças enfrentam condições precárias e estão expostas a riscos físicos, emocionais e sociais. Por exemplo, podem ser obrigadas a realizar atividades perigosas, como trabalhar em locais insalubres, manipular substâncias tóxicas ou operar equipamentos inadequados para a sua idade. Ao desenvolver nosso segundo argumento, podemos destacar a importância de proteger essas crianças e garantir seu direito à segurança e ao desenvolvimento saudável. Para embasar o nosso segundo argumento, podemos apresentar pesquisas que demonstrem os impactos negativos do trabalho infantil na saúde física e mental dessas crianças. Estudos mostram que essas crianças enfrentam maior risco de acidentes, doenças ocupacionais e desenvolvimento de problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Essas informações reforçam a necessidade de políticas e ações efetivas para combater o trabalho infantil e proteger a integridade dessas crianças. Além disso, é importante debater a relação entre o trabalho infantil e evasão escolar. Muitas vezes, o trabalho precoce interfere no acesso à educação,
pois as crianças são forçadas a abandonar os estudos para se dedicarem ao trabalho. Ao discutir nosso segundo argumento, podemos destacar como essas situações prejudicam o futuro dessas crianças, limitando suas oportunidades de crescimento, desenvolvimento de habilidades e construção de um futuro melhor. A educação é fundamental para romper o ciclo do trabalho infantil e garantir um desenvolvimento integral para essas crianças. Aprofundar o nosso segundo argumento, utilizando pesquisas e evidências, nos permitirá ampliar a compreensão sobre os impactos do trabalho infantil na saúde e educação das crianças. Isso fortalecerá nossa argumentação e contribuirá para uma abordagem mais completa e persuasiva do tema. Bom, espero que tenham encontrado valor no episódio de hoje, em que discutimos a construção do segundo argumento em nosso texto dissertativo argumentativo sobre o tema trabalho infantil no Brasil. Ao destacar a vulnerabilidade das crianças, os riscos a que estão expostas, os impactos negativos na saúde e educação, bem com a relação à evasão escolar, estaremos fornecendo uma visão mais abrangente sobre a temática. No próximo episódio, continuaremos a desenvolver os demais argumentos. Não percam, até a próxima e valeu! Olá, queridos ouvintes! É um prazer recebê-los no episódio 5 da nossa série de áudio, Escrevendo Juntos. Eu sou o Isaac e ao longo desta jornada exploramos a construção do nosso texto dissertativo argumentativo sobre o tema trabalho infantil no Brasil. Nos episódios anteriores, discutimos a importância da introdução, aprofundamos nossos argumentos e analisamos os fatores socioeconômicos e culturais relacionados ao trabalho infantil. Na construção da conclusão, é essencial retomar os argumentos apresentados ao longo do texto e reforçar a posição do autor. Devemos resumir de forma sucinta os principais pontos discutidos, destacando a gravidade do trabalho infantil e seus impactos negativos no desenvolvimento e bem-estar das crianças. Ao fazer isso, estaremos reforçando a relevância do tema e a necessidade de combater essa realidade. Além de recapitular os argumentos, a conclusão também deve propor soluções concretas para combater o trabalho infantil no Brasil. É importante enfatizar que não basta apenas apontar os problemas, mas também oferecer alternativas viáveis e efetivas. Para enfrentar o trabalho infantil, é fundamental que a sociedade civil, governos e instituições se unam em prol desta causa. É necessário um esforço conjunto para conscientizar a população sobre os direitos das crianças e os impactos negativos do trabalho precoce. Devemos exigir o cumprimento das leis existentes como o Estatuto da Criança e do Adolescente e trabalhar para fortalecer a fiscalização e punição dos infratores. Na mensagem final da nossa conclusão, podemos incentivar a reflexão e engajamento em ações contra o trabalho infantil. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja disseminando informações, apoiando organizações que lutam pelos direitos das crianças ou participando ativamente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Juntos, podemos erradicar o trabalho infantil e garantir um futuro digno e promissor para todas as crianças do Brasil. Chegamos ao final do nosso texto e, apesar de ser o ponto de conclusão, é uma das partes mais cruciais. Saber iniciar um texto é importante, mas não concluir de maneira adequada pode enfraquecê-lo. Uma ideia apresentada deve ser finalizada de forma sólida e certeira, para manter a coerência do texto. Portanto, uma intervenção faz-se necessária. Para isso, é vital que o poder público promova e elabore leis mais rigorosas em relação ao trabalho infantil, bem como invista em órgãos responsáveis por fiscalizar tal prática criminosa, a fim de proporcionar uma vida digna às crianças do nosso país. A partir dessas ações, poderá consolidar-se um Brasil mais incluso para todos que habitam. Chegamos ao fim da nossa audiosérie Escrevendo Juntos. Espero que ao longo desses episódios vocês tenham adquirido conhecimentos e inspiração para escrever um texto dissertativo argumentativo impactante sobre o tema trabalho infantil no Brasil. Lembre-se de que a conclusão é o momento de reforçar os argumentos, propor soluções e incentivar a ação. O combate ao trabalho infantil depende de cada um de nós. Vamos unir forças, ser agentes de mudança e lutar pelo direito das crianças.
Obrigado por nos acompanhar e até a próxima jornada de escrita junto. Engaje-se! Olá, queridos ouvintes! Chegamos ao episódio final da nossa audiosérie Escrevendo Juntos. Eu sou o Isaac e irei lhes mostrar um pouco da nossa jornada pela audiosérie. Percorremos desde a contextualização até a construção da conclusão do nosso texto, dissertativo argumentativo, sobre o tema Trabalho Infantil no Brasil. Agora é hora de fazer uma revisão geral de todos os passos abordados e reforçar a importância da produção de textos dissertativos argumentativos para a conscientização e mudança social. Durante nossa audiosérie, começamos com a contextualização, apresentando o tema Trabalho Infantil no Brasil e compartilhando dados estatísticos alarmantes sobre sua incidência no país. Exploramos notícias recentes, discutimos as causas e consequências do trabalho infantil e abordamos a legislação brasileira relacionada ao tema. Analisamos também os impactos no desenvolvimento físico e emocional das crianças. Em seguida, avançamos para a construção da introdução, utilizando estratégias como o uso de dados impactantes, apresentação de casos reais, citações e questionamentos. Buscamos despertar a empatia e o interesse do leitor, preparando o terreno para o desenvolvimento do texto. Na sequência, trabalhamos na construção dos argumentos. Desenvolvemos o primeiro argumento explorando estudos e pesquisas sobre os impactos do trabalho infantil, as condições socioeconômicas e a influência da cultura e da falta de acesso à educação. Em seguida, construímos o seguinte... vou repetir só esse parágrafo. Na sequência, trabalhamos na construção dos argumentos. Desenvolvemos o primeiro argumento, explorando estudos e pesquisas sobre os impactos do trabalho infantil, as condições socioeconômicas e a influência da cultura e da falta de acesso à educação. Em seguida, construímos o segundo argumento, abordando a vulnerabilidade das crianças, os riscos a que estão expostas, os impactos negativos na saúde e a relação com a evasão escolar. Na etapa final, construímos a conclusão que retomou os argumentos apresentados, propôs soluções concretas e incentivou o engajamento contra o trabalho infantil. Destacamos a importância de cada um assumir um papel ativo nessa luta, unindo forças e promovendo mudanças na sociedade. Agora, acompanhe a redação escrita no decorrer dos episódios. Conforme pesquisa realizada pelo PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, cerca de 1,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. Diante de tais fatos, é notável a preocupação para que esses índices sejam reduzidos. Nesse sentido, com o vertiginoso aumento do trabalho infantil no Brasil, surge uma complexa problemática na contemporaneidade. Em primeiro plano, cabe ressaltar que 66,1% dessas crianças são pretas ou pardas, fato que culmina na triste realidade em que essas pessoas ficam à margem da sociedade. Por sua vez, tal aspecto estigmatiza os pretos e consolida o racismo estrutural na humanidade odierna. Além disso, em muitos casos, crianças são obrigadas a trabalharem pelo fato de que seus familiares se encontram em condições financeiras desfavoráveis. Como consequência, tais jovens se veem obrigados a contribuírem aquisitivamente em suas casas, com o intuito de conquistarem uma vida minimamente digna. No entanto, tal realidade precisa ser modificada. Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o artigo World Report on Child Labour de 2015, desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em várias ocasiões, a escola é deixada de lado em detrimento do trabalho. Muitas dessas crianças são impossibilitadas de estudarem e, quando possuem acesso às escolas, seu sistema cognitivo torna-se drasticamente afetado, haja vista que os mesmos desenvolvem um considerável cansaço devido ao esforço físico a que foram submetidos. Assim sendo, são de suma importância medidas que mitiguem os índices de trabalho infantil. Portanto, uma intervenção faz-se necessária.
Para isso, é vital que o poder público promova e elabore leis mais severas no que se refere ao trabalho infantil, bem como invista em órgãos responsáveis por fiscalizar tal prática criminosa, a fim de proporcionar uma vida digna às crianças do nosso país. A partir dessas ações, poderá se consolidar um Brasil mais inclusivo para todos que aqui habitam.